Então, eu vou mostrar para vocês como construir um gráfico de pizza no Excel. Então, nós temos um conjunto de dados aqui que são estágios reprodutivos de ostra do Pacífico. Tem 4 estágios reprodutivos nesse conjunto de dados. O 0 identifica animais indeterminados, 1 macho, 2 fêmea, 3 os animais que possuem ambos os sexos. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ver quantos indivíduos nós temos em cada uma das classes. De uma forma que teria que vir aqui contar quantos indivíduos, quantos zeros nós temos. Então vamos utilizar aqui a função contar do Excel com uma restrição, que é contar se. Eu seleciono o conjunto de dados que eu quero contar e coloco aqui meu critério. Meu critério é contar os zeros. Então eu vou contar se for 0. Tá? A mesma coisa para macho. Vou contar se. Vou lá, seleciono meu conjunto de dados. Adiciono o critério. O macho, no caso, é 1. Vou contar novamente. Agora vamos contar as fêmeas. No caso, as fêmeas é 2. E por último, vou contar os indivíduos indeterminados. Desculpa, os indivíduos que possuem ambos os sexos, que o critério é 3. Bom, posso somar aqui quantos indivíduos no total tem na minha amostra. Tenho 330, tá? Bom, feito isso, nós podemos então inserir o gráfico. O que nós fazemos? Selecionamos o conjunto de dados que nós queremos representar graficamente. Vou lá em inserir. Eu tenho aqui os gráficos. Vou pegar aqui, ó, um gráfico circular, que é o gráfico de pizza. Vou fazer ele em 2 dimensões só, 2D. Eu tenho um gráfico aqui. Pronto, o que eu preciso fazer? Vou colocar um título para o gráfico. Eu vou colocar gráfico de distribuição de estágio reprodutivo de ostras. Vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte para ficar numa linha só. Posso colocar negrito, por exemplo. Então tá o nosso gráfico. O gráfico está pronto. Tem um gráfico, reduzir o tamanho dele, posso colocar ele aqui. Aqui em estrutura, a gente tem outras opções de modificação para o gráfico. Nós podemos, por exemplo, colocar as porcentagens, podemos colocar o gráfico assim. Tem várias opções aqui que vocês podem explorar para escolher o que representa melhor os dados de vocês. Nós podemos também representar o estágio reprodutivo das ostras em gráfico de coluna. Então, nós podemos selecionar esse conjunto de dados, tá? Inserir um gráfico de coluna. Então, bom, o gráfico vai mostrar para a gente quantos, cada barra vai mostrar quantos indivíduos que a gente tem em cada um dos estágios. Eu preciso de colocar o título dos eixos no gráfico, título do gráfico. Então aqui eu tenho, aqui o que é? Vai ser, como lá no gráfico histograma, isso aqui é a frequência. E aqui
eu tenho o estágio reprodutivo. Da mesma forma, nós podemos colocar aqui o título do gráfico, que é a distribuição de estágio reprodutivo de ostras. Tá? Nós podemos tirar essas linhas aqui. Nós podemos mudar aqui a fonte para uma fonte negra, por exemplo. Podemos adicionar as linhas aqui, está sem linha, né? Então vou adicionar uma linha contínua, vou colocar uma linha preta, aqui também está sem linha contínua, tá? Podemos aumentar aqui, né, essas barrinhas, então os 25% aqui, vamos ver como é que fica. Elas vão ficar mais cheias. Dá para mudar também, pessoal, a cor da fonte, a cor das barras. E aí tem várias coisas que vocês podem explorar no Excel. Então, não existe um gráfico certo para representar os dados. A gente precisa representar os dados de forma que você consiga olhar no gráfico, entender o que você quer, a conclusão que você quer tirar. Este gráfico de pizza, ele é melhor para representar proporções. Pelo gráfico eu consigo falar, por exemplo, que 33% dos indivíduos estão no estágio determinado. Este gráfico, ele não representa a porcentagem, ele vai representar o número de indivíduos. Então, o que a gente consegue ver é que em determinado macho e fêmea tem mais ou menos um número parecido de indivíduos. Só que ele não é a porcentagem, ele apresenta o valor absoluto. Tá? São duas formas diferentes de representar esse conjunto de dados.